Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vendedores de Milhões. E hoje eu tenho aqui 3 convidados especiais que irão contar um pouco da trajetória deles, como eles se transformaram de vendedores comuns em vendedores de milhões. Em especial, são vendedores que fizeram o que tinham que ser feito. Eu sou Regiane Cordeiro e estou animada para trazer histórias inspiradoras e com certeza ajudar você também a se transformar num vendedor de milhões. Inspire-se nessas histórias. Vamos conhecê-los agora nesse momento. Hoje eu estou aqui com a Elaine, com o Jean e com a Karen, vendedores de milhões, que seguiram princípios, que seguiram aquilo que era necessário ser feito. Elaine, me conta, como que era a sua abordagem inicial antes de você se tornar uma vendedora de milhões? A sua abordagem ao telefone, como que era? Bom, eu me focava em atender a necessidade do cliente logo no primeiro contato, né? Eu já ligava e já queria vender para ele. E eu focava nisso, eu tentava segurá-lo na ligação e já realizar a venda ali. E hoje, agora que você é vendedora de milhões, como que é a tua abordagem? Tem sido um período de aprendizado, mudança de mentalidade, né? São mentorias, leituras de livros específicos, reuniões semanais focadas nisso. E hoje eu busco a atenção do cliente para mim. Logo que ele liga, eu sei que eu tenho segundos para chamar a atenção e criar um rapport com ele. Quando eu crio esse rapport com ele, eu vou identificar, eu não vou mais querer atender a necessidade. Eu vou identificar a necessidade dele, vou identificar o perfil dele e nisso eu vou conectar com ele. Quando a gente se conecta genuinamente com o cliente, a gente cria para ele segurança e confiança. E a venda ela vai fluir. Perfeito. Olha só o que ela falou, né? Ela desenvolveu habilidades que levaram ela a pegar essa confiança do cliente. E principalmente no telefone. Vocês perceberam que ela falou que nos primeiros segundos, e é isso mesmo, pesquisa hoje nos dizem que 8 segundos é o tempo que nós temos para nos tornarmos interessante para o cliente. Antigamente era 30 segundos. Lá atrás, eu tenho 14 anos de experiência nessa área e lá atrás era 30 segundos. Hoje estamos tão acelerados. Quem aqui não escuta já áudio no 2 no WhatsApp? Então hoje estamos tão acelerados que são 8 segundos para o cliente decidir realmente se ele quer ter uma conexão ou não com o vendedor que está ligando para ele. E agora eu quero falar com o Jean. Jean, conta para mim, como era a sua mentalidade em relação à prospecção em vendas antes de você se tornar um vendedor de milhões? Então, Regi, eu ficava muito frustrado. Logo do início eu recebia um não e eu já tinha essa frustração no começo. E isso me abalava, deixava nervoso e eu acabava querendo desistir de fazer essa prospecção no começo já. Olha só. E hoje, como que está a sua mentalidade em relação às prospecções em vendas? Hoje o não, ele não me abala, ele deixou mais forte e faz com que eu corra atrás mais ainda, né, para que venha sim o sim, né? Então eu não fico frustrado, já aconteceu várias vezes de eu receber um não de início e depois o cliente vir atrás e querer conversar comigo novamente, às vezes 1, 2 anos depois, para fazer um fechamento. Então eu vejo que a prospecção ela é uma plantação, onde você planta e depois vem a colheita. Pode ser que seja 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas realmente o sim ele virá. Olha só, o Jean ele comentou sobre plantação e eu falo muito sobre as sementes. Então o Jean com certeza pegou a semente da persistência, de estar mantendo o cliente conectado a ele. Ele fez uma boa abordagem e colheu lá na frente. E quantos vendedores às vezes desistem muito antes da colheita e outros passam a colher. Então você vendedor que quer ser um vendedor de milhões, segue a dica do Jean, não desista, porque você pode receber um não de início, mas o sim ele pode vir na sequência. Obrigada, Jean. Karen, conta pra mim, como que era antes de você ser uma vendedora de milhões? Como que você se sentia em relação à rejeição dos clientes? Então, Regi, eu me sentia muito frustrada. Também esta é a palavra, né? Porque o ser humano ele não gosta de receber não, né? Eu me lembro como se fosse hoje do primeiro dia, quando eu entrei no escritório, eu fiquei apavorada, né? Eu tive crise de ansiedade, mas eu falei, isso não vai me parar, porque quando decidimos ser vendedores de milhões,
é só um detalhe, né? Não podemos parar. Isso aí. E conta pra mim agora que você é uma vendedora de milhões. Conta pra mim como que você se sente em relação à rejeição. Tudo se torna mais leve, porque não é sobre opiniões e nem elogios, né? É sobre aonde eu vou chegar. É o que eu estou, o trilho. Eu não vou parar. Não importa se é não, se é sim, eu vou chegar ao ponto. Eu tenho uma meta a seguir. E o não vai me parar. Olha só, gente, que interessante. No início deu medo, quis desistir, travou, mas ela conseguiu lidar com isso, porque ela sabia onde ela ia chegar. Eu falei no episódio anterior sobre você não é seus elogios, você não é suas críticas, e aqui está uma pessoa que aplicou esse princípio para vencer o sentimento da rejeição. Muito bem, Karen, obrigada. E agora eu quero entrar numa parte com vocês. Jean, quero te fazer uma pergunta sobre a questão da vida pessoal. Como que era antes esse equilíbrio seu entre vida pessoal, vida profissional, vida familiar, antes de você ser um vendedor de milhões, quando você chegou lá no início? Olha, não foi fácil, até porque a minha esposa, ela tinha o seu trabalho e era um estresse muito grande para ela, e isso afetava muito também ao meu lado. Então, mas ao mesmo tempo também foi um combustível para mim, porque eu queria tirar ela desse serviço, né? Então foi um ótimo combustível para que a gente saísse dessa vida que a gente estava tendo, o estresse dela ali, o nervosismo dela, para que tudo isso pudesse clarear para a gente ali, né, em casa. E me conta agora, que você é um vendedor de milhões, como que está sendo esse equilíbrio entre vida pessoal, vida familiar e o seu negócio? Está sendo muito bom. Tanto falando novamente na minha esposa, era algo que eu tinha em mente de eu receber um salário que eu pudesse sustentar ela, né? A junção do meu salário mais a junção do salário dela, né? Que era um valor. Quando eu chegasse nesse valor, ela iria sair do serviço, né? E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei nesse valor, eu consegui que ela pudesse sair do serviço, e hoje a gente realmente pode desfrutar o que a venda ela pode nos dar, né? Então hoje a gente tem uma filha querida, abençoada, porque ela saiu do serviço, hoje ela pode cuidar da nossa filha, ter 100% do cuidado dela, que ela merece, e eu estou podendo, né, através das vendas, podendo ajudar e aconselhar e estar junto na parte financeira dentro de casa. Muito bem. E me conta, Jean, também nessa parte familiar, ela é tua parceira? Como que funciona dentro de casa em relação ao teu trabalho? Sim, ela é muito minha parceira, me corrige a todo momento, isso é ótimo, ela me auxilia demais. Hoje ela está trabalhando juntamente comigo, principalmente nas minhas redes sociais, me ajudando nesses detalhes, mas e com certeza ela sempre estaria ao meu lado, me apoiando a todo momento. Olha só, gente, que legal, né? No episódio anterior eu também falei sobre a questão da tua família ser combustível. E foi isso que esse vendedor de milhões, o Jean, fez, transformou a família um motivo do vendedor de milhões. E hoje, lembra que eu disse que eu tenho uma frase que aquele que acorda em casa primeiro salva toda a casa? E foi isso que aconteceu nessa família. Hoje eles são parceiros, hoje eles podem desfrutar da filha, e é isso que a venda traz. Esse é o objetivo dela, desfrutar com as pessoas a quem nós amamos. E eu quero agora fazer uma pergunta para você, Karen. Conta para mim como que era, antes de você alcançar, né, o sucesso em vendas, como que era a sua vida pessoal, como ela afetava na sua abordagem de vendas? Era muito desgastante, porque nós trabalhávamos, eu digo nós porque eu trabalhava junto com meu esposo, em 2 empregos. Era de dia em um trabalho e à noite em outro trabalho, para poder ter uma renda, para você ter um pouco de conforto, né? Então, assim, não tinha, e na verdade esse conforto ele não vinha, porque nós estávamos tão cansados que na hora de desfrutar nós queríamos dormir. Essa é a palavra. Então não existia o desfrute, existia só mesmo o desgaste. E agora que você se transformou, né, nessa vendedora de milhões, como que é o relacionamento seu com os clientes, com as vendas? Como que é agora essa vendedora de milhões em relação ao relacionamento com os clientes? Hoje eu consigo transmitir alegria, através mesmo do telefone. Porque às vezes é um áudio que você manda que muda o dia da pessoa.
né? Então é você passar a alegria e a confiança do que você está vendendo. Nós não vendemos só produto, nós vendemos sonhos para as pessoas. Então eu gosto muito de mandar áudio. Mandar áudio porque você manda vida, você coloca a vida naquilo que você está fazendo. Então é muito bom. Olha só que legal, a entonação da voz, a venda. E essa vendedora de milhões, ela usa muito isso, a entonação da voz, em incentivar o cliente a sonhar junto, a trazer o cliente com ela. É uma das habilidades do vendedor de milhões. E Elaine, eu quero saber de você, antes de ser uma vendedora de milhões, como era a questão do estresse e pressão no trabalho? Eu falo para você que eu venho de um ramo de 13 anos de ramo alimentício. Então, a pressão, não me paralisa, né? Eu achava que era normal trabalhar sob pressão. Só que a falta do equilíbrio, isso me afastava de muitas conquistas. Então, eu não sabia equilibrar o meu lado pessoal com o meu lado profissional. Eu era ligada a 220, né? E eu não tinha um desfrute da minha vida pessoal. Eu misturava tudo, eu não conseguia desfrutar o momento que eu estava vivendo. E conta pra mim, agora, sua vendedora de milhões, como gerencia esse estresse, como que é essa sustentação desse sucesso em vendas? Eu falo que é mudança de mentalidade, né? É o que a gente mais tem aprendido no decorrer desse tempo que nós estamos nesse desenvolvimento, né? Mudar a mente e viver uma vida saudável, seja no corpo, no espírito e na mente, né? Na alma. E eu aprendi a desenvolver isso. Criar uma vida saudável, criar uma rotina saudável, né? Aprender a desfrutar do momento. Não adianta eu ficar preocupada com aquilo que aconteceu ou ansiosa com aquilo que vai vir. Eu tenho que viver o aqui e o agora. A qualidade do meu sono, ter uma vida espiritual, cuidar da minha alimentação, fazer atividade física e desfrutar de um lazer, porque muitas vezes eu achei que eu não era merecedora de desfrutar de um lazer, né? Por motivos que eu estava passando, eu não tinha o direito de me divertir, de fazer algo que me agradasse. Então isso muda, quando você muda a mente, você sabe que você tem que desfrutar aquele momento que você está vivendo, porque a maior riqueza que nós temos é o tempo. Tudo a gente pode alcançar se a gente chegar a perder, mas o tempo ele não vai voltar. Então a gente tem que aprender a desfrutar e gerenciar o nosso tempo. Olha só, pessoal, que código poderoso o hoje. Essa vendedora de milhões com certeza pegou esse código de focar no hoje, 100% no hoje, cuidar da sua saúde. Então, riqueza, ser vendedores de milhões, ter vendas de milhões, também está condicionada a você cuidar de você. A prioridade também é você. E desfrutar sim, comemorar sim dos seus resultados. Organização das suas atividades em venda. Como que era toda a sua agenda no dia a dia antes de você ser uma vendedora de milhões? Não existia. Uma bagunça. Queria fazer tudo e não fazia nada. Me programava em fazer várias coisas, mas não realizava nada. E agora? Como que é essa gestão dessa vendedora de milhões? Então, existem técnicas e práticas que ensinam a gente a gerenciar o tempo. Então, prospecção por telefone. Eu vou trabalhar um determinado tempo, focada, concentrada, e eu vou ter o meu tempo de descanso. Mas aquele momento que eu estou ali é para fazer aquilo que o meu tempo, eu estou gerenciando o meu tempo, né? Outra coisa que nós aprendemos muito é ter uma agenda, né? A gente aprende que se estar na agenda, a gente vê. Se não está, a gente não vê. Então, eu aprendi a ter uma agenda e segui-la. E o mais importante de tudo que eu fiz nesse tempo é medir o meu progresso, né? Eu projetei, eu realizei, medi essa progressão. Porque às vezes a gente acha que a gente só vai ver isso no final do mês, em relação ao que a gente vendeu. Não, é diariamente. Eu coloquei ali que eu vou fazer. No final do dia, o que eu realizei? Então esse foi o grande diferencial. Perfeito. Essa técnica que ela está falando
Existe uma técnica, você pode usar de várias, mas eu uso muito essa técnica e ensino muito meus vendedores a usar também, que é a técnica Pomodoro. É quando você trabalha 25 minutos e descansa 5, 25 minutos e descansa 5. Você faz 4 períodos assim e no quarto, quando for o descanso, você descansa 30. Aí nesse descanso realmente é descansar, é você se desligar, é você levantar, é você realmente descansar e você vai se tornando mais produtivo e mais focado naquilo que você quer fazer. Perfeito, Elaine, muito bom, obrigada. E o gerenciamento de tempo para você que quer se tornar um vendedor de milhões, com certeza é uma das partes mais importantes, gerenciar o seu tempo. Tempo é vida, tempo não é dinheiro. Dinheiro você conquista quando você perde, você pode conquistar de novo. O tempo vivido, você não volta atrás. Então, tempo é vida. Fica com essa dica aí. Vamos lá, deixa eu dar continuidade aqui. Eu era muito afoito, né? Primeiramente chegava nos locais e já queria apresentar algum produto e querer mostrar o que eu fazia, algo assim. E acho que eu entraria assim como vendedor chatão, né? Aquele cara chato que só quer vender, né? Esse era o meu começo. E hoje, como que tem sido essas conexões sólidas com seus vendedores, com os seus clientes? É até engraçado, porque hoje eu faço com que a pessoa pergunte com o que eu trabalho. Eu para que a gente chegue no momento de falar e ela fazia a pergunta para mim, o que você trabalha? E é isso que eu quero chegar, né? Minha conexão é essa. Quando a pessoa pergunta, com o que você trabalha, Jean? Pronto, aí eu estou feliz porque eu sei aonde eu cheguei. Então, através disso eu torno uma conversa um pouco mais tranquila, mais leve, sem ser aquele vendedor chatão como eu era antes. Então, hoje eu consegui fazer essa mudança. Olha só que código também aqui, né? Ele se torna interessante, não interessado. Um vendedor de milhões tem que ter isso em mente, de não ser interessado, mas ser interessante. E aqui tá um código poderoso que o Jean falou, que eu amo demais, que é faça perguntas. Faça perguntas. Vendedores de milhões fazem perguntas e perguntas que direcionam para o objetivo que ele quer. Obrigada, Jean. Eu quero agora falar com você, Karen. Antes de se tornar uma vendedora de milhões, como você definia as metas e como você acompanhava esse progresso? Não definia meta e não acompanhava nada, porque o desespero era só para fazer acontecer, para ter o dinheiro no bolso. Era só sobre isso, era resolver o hoje. E como que é agora? Você é vendedora de milhões, como que você gerencia? Como que você estabelece? São metas ambiciosas? Quais são as metas hoje como uma vendedora de milhões? São metas bem ambiciosas e possíveis, né? Porque a Karen antiga nem falava em milhões. Milhões não existiam. Hoje é uma palavra leve. Falar, eu sou uma vendedora de milhões. Eu me assento com vendedores de milhões. Porque é leve. Hoje faz parte da minha vida. Você tem que se permitir viver isso. Ser merecedora, né? Tem isso também. Gente, olha que bacana, né? O vendedor de milhões, ele tem que desenvolver uma habilidade de merecimento. Quando essa palavra milhões chega até você, como você recebe? Ela está muito distante? Ela está perto? Como você vê? Pequeno? Grande? Como chega para você a palavra milhões? Sabe, quero aproveitar o gancho aqui e contar um pouco da minha história. Eu vim da roça e como a Karen falou aqui, milhões era um número tão distante, milhões era algo tão impossível. E quando se tornou possível na minha vida, eu quis levar isso adiante. Eu quis que pessoas pudessem experimentar isso também. Porque a palavra milhões, para você vendedor, tem que estar bem pertinho. Tem que estar aqui, ó, no alcance dos olhos. Você, vendedores de milhões, quero agradecer primeiramente a Elaine, o Jean, a Karen, por se disponibilizarem a estar aqui contando suas histórias do antes e o depois. É possível vendedores comuns se transformarem em vendedores de milhões.
Basta desejar aqui no coração e querer muito forte e fazer. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vocês querem deixar alguma frase? Querem deixar algum encorajamento para quem ainda não chegou em ser um vendedor de milhões como vocês? Não deixe o medo te parar. Faça seu 100% todo dia. Seja constante. Gente, muito obrigado. Com o coração grato, eu encerro esse podcast e eu quero que você seja o próximo vendedor de milhões.